Olá, Prof. Rodrigo Woloski, do Verbo Enem, prof de História de vocês. Vamos para uma dica muito importante, as leis abolicionistas. O que é abolir mesmo, professor? Abolir é acabar, é terminar com alguma coisa. E as leis abolicionistas são frequentemente cobradas aí nas provinhas do Enem. Vamos lembrar as principais? 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, o fim do tráfico internacional de escravos. O governo brasileiro, para atender uma solicitação, uma diplomacia, uma pressão dos ingleses, criou essa lei, a Eusébio de Queiroz, assinada pelo nosso imperador Dom Pedro II, que terminava oficialmente com a vinda de imigrantes africanos para serem escravos aqui no Brasil. Logo, era o fim do comércio de escravos da África para o Brasil. Mas a escravidão ainda se manteve por algumas décadas, por alguns anos do século XIX. Então, Eusébio de Queiroz é o fim do tráfico negreiro. A partir dessa data, o Brasil entra num período de crise, de decadência do escravismo, decadência da monarquia. Agora, os ingleses, turma, pressionavam o Brasil para acabar com essa escravidão. Um ou outro inglês, com certeza, humanistas, pensando no ser humano, no homem, o negro, a negra, livres. Mas também os ingleses tinham seus interesses econômicos. E essa Inglaterra pressionava o Brasil para acabar com essa escravidão ou tomar medidas que fossem levando de forma cada vez mais o fim desse sistema. Bom, para agradar ingleses, para agradar o movimento abolicionista, militares, republicanos que cresciam nessa fase final do Brasil Império, Dom Pedro II e os políticos da época criaram mais duas leis: a Lei do Ventre Livre e a Lei do Sexagenário. Turma, a Lei do Ventre Livre, 1871, era uma lei para agradar ingleses, para agradar os abolicionistas e aqueles que faziam oposição ao Império, porque era o menino, a menina nascido a partir dessa data era livre. Ora, gente, para onde vai essa criança? Para onde vai esse menino, essa menina, bebê, gurizinho, guriazinha, esse menino, se é uma criança, é um bebê? Para onde vai? Não tinha uma eficiência prática essa lei do ventre livre. E uma outra lei que era para mascarar, que era para mostrar aos abolicionistas, aos militares, aos republicanos e aos ingleses que o Brasil fazia alguma coisa para terminar essa escravidão, foi a Lei dos Sexagenários, que é uma lei de 1885, que dizia que a partir dessa data todo brasileiro com essa idade, 60 anos de idade, era livre. Bom, gente, a expectativa de vida do homem brasileiro não passava dos 50 anos de idade, ainda mais os escravos que trabalhavam muitas horas por dia, castigos físicos, uma alimentação mais precária do que a elite branca. Então é uma lei piada, é uma lei para agradar a oposição do Império, essa lei do sexagenário, que dizia que com 60 anos de idade o escravo, a escrava estava livre. E finalmente, em 1888, a lei que aboliu, a lei que acabou a escravidão oficialmente, a Lei de Ouro, a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel. A Princesa Isabel assinou porque seu pai estava em viagem internacional na Europa, assinou porque os militares enviaram uma carta dando a sugestão para a Princesa Isabel assinar essa lei, e devido a toda aquela pressão de militares, abolicionistas, republicanos, a lei foi assinada. Quem criou a Lei Áurea foi o ministro da Agricultura da época, Rodrigo Augusto, que era sobrinho neto do Eusébio de Queiroz, uma família de tradição abolicionista. A Princesa Isabel em si, ela não é uma heroína, ela é um membro que faz acabar com a escravidão, mas é bom lembrar, o Brasil termina com a escravidão institucional, com esse racismo legalizado, e inicia ou mantém, melhor dizendo, o racismo cultural, e isso o Enem gosta de discutir, de fazer a reflexão, tá? Então lembra, Eusébio de Queiroz, fim do tráfico negreiro, início da crise da escravidão, a lei do ventre livre, escravos nascidos a partir dessa data seriam no papel livres, libertos, alforriados. A dos sexagenários da mesma forma, escravos com 60 anos de idade ganhavam a liberdade.
E a Lei Áurea, que termina oficialmente com a escravidão no Brasil, mas não terminou com o problema da desigualdade socio-racial. Certo, gente? Mais uma dica aqui para nós, vale a pena estudar. Continua conosco, até mais, tchau!